A Comunhão conversa com a pastora Semeia Meldrum, que é coordenadora nacional das Mulheres de Visão, que é um projeto da organização humanitária Visão Mundial. Ela vai falar sobre a importância da oração na vida da mulher cristã. Olá, pastora Semeia Meldrum. Seja muito bem-vinda aqui na revista Comunhão. Semeia Meldrum, que é coordenadora da Mulheres de Visão, que é da Visão Mundial. Então, seja muito bem-vinda, pastora. É um privilégio estar aqui com vocês, Vitor, e principalmente, atuando aqui, falando com a revista Comunhão. Muito boa tarde. E agora a gente quer conhecer um pouco da Mulheres de Visão, da Visão Mundial, né? O que é esse projeto de Mulheres de Visão? Ok. Para começar, a Visão Mundial, ela é uma organização que busca intencionalmente mobilizar e conectar pessoas. E essa conexão com o objetivo de promover a plenitude de vida para crianças e adolescentes e também comunidades em vulnerabilidade. E uma das mais importantes parcerias que a Visão Mundial faz são as igrejas, porque a igreja brasileira ela é o parceiro preferencial, porque ela tem uma capilaridade em todo o território nacional. Você encontra igrejas em todos os lugares no Brasil. E aí, essa capilaridade também ela tem uma credibilidade nas comunidades. Então, é uma parceria que a Visão Mundial, por se identificar na fé, seguindo Jesus, trabalhando com os pobres, é na igreja que ela encontra o melhor ambiente de promover vida plena para as crianças. E dentro da igreja, a mulher ela é uma máquina que a igreja ela atua muito com as mulheres. A mulher ela tem um conhecimento incrível das comunidades, ela circula muito bem em todas as áreas da igreja e ela tem uma voz muito forte dentro da igreja e fora. Então, essa conexão com a mulher surgiu pela necessidade de engajar a mulher na causa da infância em vulnerabilidade. Mulheres de Visão, ela se conecta através de 5 pilares: a reflexão bíblica, a oração, a fala pelas crianças, a mobilização de novas mulheres e também a captação de recursos para os projetos. E, pastor, ao falar de oração, como mulheres que oram podem transformar os ambientes em que estão inseridas? Olha, a mulher como Débora, como outras mulheres, Ana, quando, não só a mulher, mas quando nós começamos a orar, nós começamos a sentir ou a entender, perceber o que Deus está fazendo. Essa conexão através da oração, ela nos move. A oração, ela nos coloca em movimento. Ela nos coloca em contato com o coração de Deus, mas também com o movimento que a igreja deve fazer. Então, compreendendo esse movimento através da oração, nós mudamos, nós somos transformadas. Começa por nós mesmos que estamos orando. Nós somos transformadas. Nós saímos de um ciclo que é só o nosso mundo para o mundo exterior. A oração, ela tem um poder tremendo de nos transformar e nos alinhar com o que Deus está fazendo. Porque a oração, ela nos leva a ler a palavra. A oração nos leva a olhar o que está acontecendo no mundo. Nós começamos a nos interessar pelas notícias. Nós começamos a ter mais sensibilidade.
a minha vida de oração, ela me transformou, ela me levantou, me ergueu para fazer alguma coisa. Então, nós vamos estudar vários textos bíblicos que estará desafiando as mulheres que ainda não perceberam isso. E, pastora, a senhora falou que as mulheres vão ser levadas a um tempo de oração nesse congresso, né? E como a oração de uma mãe pode interferir na vida de um filho? Eu acho que toda mãe sabe como é importante a gente, principalmente quando um filho ele está fora do seu desenvolvimento. Uma mãe, ela é a melhor pessoa para falar com Deus sobre seu filho, porque a mãe ela tem uma conexão, né, afetiva muito forte. Aquele vínculo afetivo, ele nos leva a desejar o melhor para o nosso filho e também a levar o nosso filho ao desenvolvimento pleno. Esse é o problema, não é? Que a mãe que ora, como diz o movimento das Déboras, né? Mães de joelhos, filhos em pé. Quando a mãe ora, nós sabemos que aquele filho é bem cuidado. O problema é que nós estamos vivendo um mundo de muito egocentrismo. Muitas mulheres elas estão perdendo a oportunidade de interceder pelos filhos e pelas crianças em vulnerabilidade. Quando nós nos interessamos pela criança, nós estamos protegendo a nossa nação, porque uma criança que está fora do percurso normal de desenvolvimento, ela vai trazer muitos problemas para o nosso país. Então, a mãe que ora é uma mãe que se preocupa com o filho, com a família e com a nação. E ao falar de mulheres que oram pelos companheiros, esposos, né? Como uma mulher deve orar pelo marido? Eu acho que a oração é a melhor forma da gente expressar amor. Amor, cuidado, proteção. A mulher ela tem uma capacidade incrível de levantar a sua família. Provérbios 31 fala do valor de uma mulher prudente, de uma mulher sábia. E essa mulher sábia, ela não leva a família sozinha. Ela é parceira de Deus. Ela se faz parceira daquele que é o Criador, aquele que nos ama, aquele que criou a família. Então, a mulher que ora pelo seu companheiro, ela tem um lar equilibrado, curado, sarado. Ela tem um lar que se torna um templo de amor, um templo de honrarias, né? Quando nós honramos a Deus, nós passamos a honrar as pessoas e honrar o marido também. Então, hoje está sendo um momento desafiador. Nós temos muitas vozes falando sobre os direitos humanos, o feminismo, mas precisamos também erguer a nossa voz pelo poder que Deus nos deu, da oração e de usar a palavra como uma ferramenta que transforma corações e vidas. Então, é muito importante esse conhecimento da oração no lar. E, pastora, na correria do dia a dia, as pessoas têm orado pouco. E como mudar isso? Sim, uma vida de oração exige uma organização da prioridade, né? Às vezes a gente diz prioridades, mas o certo é dizer prioridade. A prioridade deve ser orar. Porque não precisa só você ter aquele momento de oração. A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Então, quando nós temos o nosso tempo de oração reservado, nós aprendemos a orar sem cessar, a sair para o trabalho em oração, a enfrentar os desafios do trabalho com orações. Nós sabemos que a oração ela é um estilo de vida. Não é somente você ter aqueles momentos de oração antes da refeição, quando vai sair, não. Aí ele se torna até religiosidade.
mas quando a oração é um estilo de vida, ela transforma tanto a gente como os nossos valores, os nossos princípios, mas especialmente as nossas metas. Nós começamos a ver metas como algo que é importante para o que nós queremos transformar. Ela faz parte de uma pedagogia, metas faz parte de uma pedagogia de vida. E a oração nos ajuda a organizar as nossas metas também. E, pastora, as mulheres de visão têm esse lema de orar e agir, né? E Isso. Como agir para que as nossas orações sejam alcançadas? Muito boa, viu, a pergunta. Porque é uma atitude. A ação é uma atitude que nós temos para colocar a oração como prioridade na nossa vida. E para agir nessa direção, nós precisamos planejamento, o mínimo mais simples possível. Mas quando nós somos mais seletivas com aquilo que nós assumimos, com aquilo que porque muitas vezes a mulher, por ela tem uma facilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ela às vezes se perde. Mas quando nós vamos ficando mais experientes, então a gente começa a fazer essa seleção com mais facilidade. Tem coisas que nós nos envolvemos e que não vai dar nenhum fruto, ou que vai prejudicar ainda mais a nossa rotina, os nossos compromissos. Então, a ação da mulher, agir para poder orar, é você planejar e ter muito bem definido os alvos de oração. Porque a oração, ela tem que ter alvos específicos, né? Se eu oro pela infância brasileira, eu começo a enxergar as dificuldades da infância brasileira. Eu começo a ver que aquilo que eu estou fazendo, pensando em outras crianças, eu também estou protegendo minha família. Eu estou protegendo o futuro dos meus filhos, né? Quando eu vejo que eu reduzo o sofrimento da infância, eu estou gerando uma sociedade mais equilibrada, mais saudável. Então, nós precisamos, esse movimento de oração e ação, ele está conectado. Ele não é separado. Como a igreja deve se mobilizar para combater na prática essa violência que acontece contra os mais vulneráveis? Sim. O primeiro passo é abrir espaço para a reflexão. A igreja ela não está ainda se apropriando desses temas, porque a igreja prepara no seminário pastores e líderes que saibam expressar ou ensinar, pregar a palavra, mas até mesmo na escolha dos temas falta a questão dos direitos, a questão do sofrimento humano, da justiça social. Nós precisamos incluir na pauta, são poucas as igrejas que hoje estão abrindo as portas, né? Mas já existem. Por exemplo, no mês de maio laranja, graças a Deus que eu já tenho vários convites para falar com pastores, com lideranças, com professores, porque antigamente não existia essa abertura, mas ainda são poucas as igrejas. Esse ano eu passei e vi algumas igrejas no 18 de maio, com a igreja toda decorada de laranja. Isso é muito bom, isso é uma diferença que já está surgindo no meio evangélico. Mas a primeira coisa que eu digo é trazer essa pauta, estudar, refletir na escola dominical, nos seminários, sabe? E eu creio muito que a igreja ela é a luz e o sal do mundo. Tem coisas que o governo não pode fazer, que as instituições não podem fazer, porque é algo que lida com a alma, é algo que lida com a história da pessoa.
E a igreja, ela tem a palavra de Deus que preenche, é o pleroma, preenche todas as brechas que uma vida ferida, magoada, né? Uma vida pode ser tratada e voltar a ter plenitude de vida. E pastora, já estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas eu queria pedir para a senhora deixar uma mensagem a cada uma delas que estão vendo essa entrevista. Ai, que bom. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero dizer a você, mulher, que está na igreja, que é líder, ou que está ainda chegando há pouco tempo. Sabe, a igreja tem muitas famílias que estão em silêncio, mas no silêncio da sua casa, muitas famílias estão buscando uma saída, uma solução. Pessoas que estão vivendo dentro de casa, sofrendo, crianças que estão sofrendo, e nós precisamos abrir esse tema dentro das nossas igrejas, principalmente nos cultos de oração, porque ali a mulher, ela está confiando no poder da oração. Muito obrigado, pastora Ciméia Meldrum. É um privilégio receber você aqui na Revista Comunhão e esperamos mais vezes também. Sim, o privilégio é meu. Muito obrigada, viu, Vitor? Que Deus abençoe vocês. E aí, gostou? Curtiu? Para saber mais desses e outros conteúdos, acesse o nosso site comunhão.com.br e também não deixe de seguir as nossas redes sociais.